Começa agora o Painel de Notícias. Que bom estar com você, ouvinte da Rádio Justiça. Acompanhe comigo, nesta edição, uma reportagem especial sobre uma grave violação aos direitos humanos que restringe a liberdade do indivíduo e atenta contra a sua dignidade. Estou falando do trabalho em condições análogas à de escravo. Não sai daí! TRF da Primeira Região condena o proprietário e o gerente de fazenda por manterem trabalhadores em situação análoga de escravos no Pará. TRF1 entende que gestante afastada das atividades presenciais na pandemia tem direito à manutenção da remuneração. TRF da Primeira Região determina que a União deve regularizar situação de menor adotado por sua tia. É a partir de agora. Continue com a gente. O ano de 1995 representa um marco para os trabalhadores no Brasil. Nesse ano, o governo reconheceu oficialmente a existência de trabalho em condição análoga à de escravo no país e começou a tomar medidas para enfrentar essa situação, que ainda mancha a imagem do Brasil diante do mundo. Uma dessas ações foi a criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, que atua principalmente em resposta a denúncias. Como resultado, mais de 62 mil trabalhadores já foram resgatados desde 1995. Estados como Pará, Goiás e Maranhão, que estão na jurisdição da Primeira Região, destacam-se nesse triste ranking e, por isso, casos sobre o tema ainda chegam ao TRF1 para serem julgados, como no processo que levou à condenação do proprietário e do gerente da Fazenda Brasil Verde, no Pará. Ouça os detalhes dessa história com William Nascimento. Mês fevereiro, ano 2023. O Grupo Móvel Especial, constituído por policiais federais, auditores fiscais do trabalho e policiais rodoviários federais, parte para mais uma operação. A missão: resgatar 17 trabalhadores rurais em condições análogas à de escravo. Após uma denúncia, eles foram encontrados em situação precária de trabalho em uma carvoaria situada em São João do Paraíso, município localizado a 140 quilômetros de Imperatriz, no Maranhão. Antes de chegar ao destino, o comboio percorreu dezenas de quilômetros de estrada de chão, em um local de difícil acesso, até chegar à Fazenda Lajeado, onde funcionava a empresa com 36 fornos para a produção de carvão vegetal. Os resgatados exerciam diversas funções, como forneiro, batedor de tora, empilhador, operador de motosserra e zelador. Os auditores detectaram jornada exaustiva de trabalho em duas categorias, a de cozinheira e a de carbonizador, além de diversas irregularidades. Não havia água potável para o consumo e nem energia elétrica há pelo menos 3 meses, submetendo os trabalhadores ao risco iminente de ataques de animais silvestres. O desfecho da operação resultou no resgate dos trabalhadores que receberam as verbas rescisórias e o pagamento antecipado das parcelas do seguro-desemprego. A empresa também assinou um termo de ajustamento de conduta, se comprometendo a ajustar as condições de trabalho. Apenas em 2023, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, já foram resgatadas mais de 1.400 pessoas em condições de trabalho escravo contemporâneo. No ano passado, foram mais de 2.500. Desde que a política pública de combate e erradicação ao trabalho escravo foi iniciada em 1995 no Brasil, mais de 62 mil trabalhadores foram resgatados. Os estados de Minas Gerais, Goiás, Pará e o Maranhão figuram como regiões onde há maior incidência rural nessas condições. De acordo com o artigo 149 do Código Penal, 4 situações configuram o chamado trabalho em condições análogas à de escravo. São elas: as condições degradantes de trabalho, a jornada exaustiva, o trabalho forçado e a servidão por dívidas. Para o vice-coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo e enfrentamento ao tráfico de pessoas, o CONAET, do Ministério Público do Trabalho, Italvar Medina,
O trabalho escravo contemporâneo é uma das situações mais graves de desumanização e de ofensa à dignidade do trabalhador. Ele detalha algumas dessas condições. A primeira delas é o trabalho forçado, que é aquele no qual o empregador se utiliza de vários meios, como, por exemplo, restrição de uso de meio de transporte, retenção de documentos, violência física, ameaças, para impedir ou dificultar que o empregado abandone o seu serviço. Outra situação é a servidão por dívidas, na qual o empregador leva o empregado a constituir dívidas crescentes de forma fraudulenta e ele, até por uma situação de honra pessoal, não consegue se livrar dessa dívida e abandonar o seu emprego. Outra situação, que é até a mais comum, é o trabalho em condições degradantes, que são aquelas condições que representam a negativa da dignidade da pessoa pela negação dos direitos mais básicos. Então é negado ao trabalhador, muitas vezes, uma alimentação de qualidade, chegando a haver casos em que eles comem alimentos estragados ou têm que caçar a própria comida, é negado o acesso à água potável, situações de alojamentos precários, até mesmo barracos de lona, onde os trabalhadores são colocados. Italvar Medina explica ainda que a última situação prevista no Código Penal é a jornada exaustiva, que se configura não só em virtude do tempo muito longo de serviço, mas também da sua intensidade, fazendo com que o empregado não consiga recuperar suas energias de um dia para o outro, o que pode inclusive exaurir as suas forças, levando-o, muitas vezes, ao adoecimento e à morte. Já o primeiro Plano Nacional de Erradicação e de Combate ao Trabalho Escravo data de 2003, com revisão em 2008. Esse plano reuniu esforços interinstitucionais para que fosse possível a erradicação do trabalho escravo no Brasil. Também ocorreu em 2003 a alteração do artigo 149 do Código Penal brasileiro, que passou a indicar as hipóteses em que se configura a redução de alguém à condição análoga à de escravo e estabeleceu penas para esse crime. E foi exatamente com base no artigo 149 do Código Penal que o proprietário e o gerente da Fazenda Brasil Verde, no Pará, foram condenados em julho desse ano a 7 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de multa. Eles teriam mantido 85 trabalhadores em condições análogas à de escravo em meados do ano 2000. A sentença decorreu da condenação do Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O procurador do Trabalho, Italvar Medina, explica que a questão da vulnerabilidade social é determinante para a escolha dos aliciadores, conhecidos no meio rural como gatos. A escravidão contemporânea está intimamente relacionada à vulnerabilidade social. Ela se alimenta disso. Então, as vítimas são pessoas que não tiveram acesso à educação, em sua grande maioria dos casos. A grande maioria dos resgatados não são sequer alfabetizados ou não completaram o ensino primário. Outros tantos não completaram o ensino fundamental. São pessoas que não tiveram acesso a boas oportunidades de trabalho, muitas vezes. Pessoas que não têm conhecimento dos seus próprios direitos. Pessoas que muitas vezes foram vítimas também do trabalho infantil antes de serem escravizadas. Atualmente, o ordenamento jurídico brasileiro pune o empregador que comete esse tipo de crime com penas que podem variar de 2 a 8 anos de reclusão. Além da responsabilização criminal, também há a responsabilização trabalhista, que implica no pagamento das verbas devidas aos trabalhadores e indenizações por danos morais e coletivos, além da inclusão da empresa numa lista suja, inviabilizando créditos em instituições financeiras. Denúncias sobre trabalho escravo podem ser feitas por meio do Disque 100 e ainda pela internet por meio do site www.mpt.mp.br e superintendências e gerências estaduais do trabalho. A nona turma do TRF da Primeira Região entendeu que uma gestante afastada das atividades presenciais em virtude da pandemia tem direito à manutenção da remuneração. Confira com Ana Paula Souza. O afastamento da gestante de suas atividades presenciais como vendedora foi determinado pela Lei 14.151 de 2021 por segurança. E, no caso, a empresa contratante, que é do ramo de comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, entendeu que não deveria pagar o salário maternidade à funcionária. Mas a relatora do caso, desembargadora federal Nilza Reis, destacou que a legislação
determinou o afastamento das empregadas gestantes das atividades laborais, concedendo licença maternidade de forma antecipada para preservar a saúde dessas mulheres durante a pandemia, sem prejuízo da remuneração, ainda que não houvesse compatibilidade para o exercício do trabalho à distância. A adoção é o processo afetivo e legal por meio do qual uma criança passa a ser filho de um adulto ou de um casal. Ou seja, é o meio pelo qual um adulto ou um casal de adultos passam a ser pais de uma criança gerada por outras pessoas. Acompanhe agora com Ana Paula uma notícia sobre decisão do TRF da Primeira Região, que determinou à União regularizar a situação de um menor adotado por sua tia, que mora fora do Brasil. E a quinta turma do TRF1 entendeu que a União deve regularizar a imigração de um menor adotado por sua tia após a morte dos pais. De acordo com a União, a autora, equivocadamente, iniciou o processo de adoção diretamente no juízo brasileiro, quando deveria ter efetuado essa habilitação nos Estados Unidos, onde reside. Mas para o relator, desembargador federal Souza Prudente, embora o procedimento previsto em lei não tenha sido observado estritamente, ficou comprovado que a autora representa a família do menor, com quem já tinha vínculos de afinidade e afetividade. Para o magistrado, a negativa da Autoridade Central Administrativa Federal em emitir a carta de reconhecimento da adoção para fins de regularização migratória da criança junto à autoridade estrangeira contraria o princípio da razoabilidade, representando excesso de formalismo em detrimento do melhor interesse da criança. E lembrando, o processo de adoção é gratuito e deve ser iniciado na Vara de Infância e Juventude mais próxima de sua residência. Encerramos agora mais uma edição do programa Painel de Notícias, produzido pela Assessoria de Comunicação Social do TRF da Primeira Região. E fica o convite para você continuar acompanhando as novidades do TRF1 nas redes sociais. E semana que vem, eu, Adriana Dutra, estou de volta, junto com o Ina Nascimento e Ana Paula Souza nas reportagens, João Salles na operação de áudio, Lucas Lima na edição e com coordenação geral de Ivani Moraes. Tenham todos uma ótima semana.